Tudo jóia também, amiga Alex. Graças a Deus, na medida do possível, né? Tudo bem. 19 horas e 15 minutos, né? Tem bastante tempo aí. Ó, já vou abrir minha câmera, tá? Eu atrasei um cadinho, porque eu estava saindo do Genoma. E aí, como foi minha prova hoje, por isso que eu não consegui chegar no horário, né? Geralmente eu chego e mando o link 10 para 7. Mas aí vocês viram que eu cheguei. Aí que eu liguei o computador. Por isso que demorou um cadão, tá? Mas nada demais. Olha só. Ô, Letícia, só confirma para mim uma coisa. É feriado em Teixeira na quarta que vem, não é? Show. Eu tava pensando a gente fazer uma aula quarta para, tipo, repor aquela do feriado da semana passada. O que vocês acham? Show. Vamos fazer então? Perfeito, né, Larissa? Ó, abri aqui minha câmera, eu tô vendo que ela tá lerdinha para iniciar. Mas já tá abrida já, né? Minha filha fala abrida. Aê! Abriu a câmera. Legal? Ô, Lex, eu não vejo problema de ser, não, hein? Por mim, quanto mais cedo, melhor. Tipo assim, né? Pode ser umas 5. Ô, Letícia, pois é, eu só tô terminando os últimos ajustes, mas vou liberar. Quero liberar de hoje para amanhã já, tá? Nós já estamos na terceira aula e não liberei ainda. Beleza? Mas de hoje para amanhã eu libero, se Deus querer. Vamos lá, né? Tô comendo aqui, desculpa. Porque hoje tá. Não, hoje foi muito corrido. Está sendo muito corrido. Aquele curso de resolução Enem, a proposta amanhã, né? Tem um curso de resolução Enem. Eu percebi que tem algumas pessoas que são de fora, né? Que eu abri para a galera que é de fora, claro, né? Como curso extra para eles. Para nós é um curso que está dentro do nosso pacote já, tá? E tem um monte de novidade vindo aí. Então, vamos tentar aí administrar tudo isso. Gente, hoje eu quero dar continuidade ao nosso assunto forças da dinâmica. Só que hoje eu quero falar sobre o famoso caso da força de atrito. Então, vamos fazer uma revisadinha rápida no que a gente discutiu nos últimos tempos. Pessoal, o que a gente conversou aí, né, nos últimos dias de aula? Né? Lembrando que semana passada foi um feriadinho, a gente deu uma descansada, graças a Deus, né? Merecida. Merecida não, necessária, né? Não sei quanto a vocês, mas nós, a gente estava assim, bastante estressado. Bom, olha só, gente, só jogar água aqui no meu posto rapidão. Também triste, peraí. Cheguei. Mas então, como eu havia dito, né, nos nossos dois últimos encontros, a gente começou a falar sobre dinâmica. Aí na primeira aula de dinâmica eu falei o que era a força resultante, né? A gente desenhou o bloquinho, traçou as três principais situações que a gente encontra dentro da dinâmica envolvendo forças em um bloquinho, né? Tipo, um bloquinho pode estar sob a ação de forças do mesmo sentido. Aí a gente discutiu o que é a força resultante através deste exemplo.
Depois, apresentei um mesmo bloquinho sobre a ação de duas forças. Aí eu discuti o que era a força resultante em cima deste exemplo. E, por último, apresentei o caso das forças quando elas são perpendiculares entre si. E quando as forças são perpendiculares entre si, a gente também sabe como proceder. Aplicamos o Teorema de Pitágoras. Então, tudo isso a gente discutiu aí no nosso primeiro encontro. Além de eu ter apresentado as famosas 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. A gente conversou sobre todos esses bagulhinhos aí, não foi? Logo na sequência, a gente conversou, né, que foi na aula passada, sobre as principais forças da dinâmica. Peso, normal, tração e força elástica. Nós conversamos sobre essas 4 forças. E eu queria que vocês lembrassem que o nosso roteiro é sempre o mesmo. Como é que é o nosso roteiro? Primeiro, identificar no contexto quando tem cada uma das forças. Pego uma questão, vejo o desenho de um bloquinho e verifico, será que ali tem força-peso? Será que na situação tem normal? Será que tem atrito? Será que tem... né? Esse é o nosso objetivo. Então, eu aprendi, na aula passada a gente discutiu, como se identifica peso, normal, tração e força elástica. Aí vamos à segunda etapa. A gente discutiu também como desenhar essas forças. Força-peso, força normal, força de atrito, perdão, força de tração e força elástica. E hoje, para a gente complementar a etapa das forças, eu quero apresentar para vocês o famoso caso da força de atrito. E o roteiro vai ser o mesmo. Identificar em um contexto quando tem e quando não tem atrito. Depois, saber desenhar a força de atrito. E é aqui que muita gente toma porrada. Porque acha que sabe, mas acaba não sabendo realmente. Porque não respeitou as definições. Vamos começar? Pessoal, o que é a força de atrito? Eu vou escrever e vou te explicar, tá? Essa aqui talvez seja a aula mais importante desse módulo de dinâmica, sem zoeira. Olha só. Força de atrito. Conta aí para mim, fazendo um favor, professor. O que é a força de atrito? Como que eu identifico uma situação que tem atrito? Então, a força de atrito é aquela que atua entre dois sólidos em contato com tendência de deslizamento. Então, a força de atrito é a força que existe entre dois corpos sólidos. Uma caixa, bloquinho, e o piso, dois sólidos. A minha mão e o quadro, dois sólidos. Uma caixa e uma mesa, dois sólidos. Então, tem que ser, por definição, corpos sólidos em contato. Ué, mas eu já ouvi falar que existe atrito com ar e ar não é sólido. Pois é, o nome está errado, né? O nome não é atrito com ar. Quando a gente fala de atrito com ar, o nome correto é força de resistência do ar. Que aí nós vamos estudar daqui a pouco, separado. Então, vamos nos limitar, vamos falar a linguagem correta da ciência, que é força de atrito é só entre dois sólidos. Se for com o ar, aí vai ser outro nome. Força de resistência do ar. Força de resistência fluida, né? Que é o nome correto. Então, vamos nos limitar a isso. Então, vamos lá. Peguei uma questão. Deixa eu só dar uma regulada aqui na imagem que me parece estar ruim.
Configurações, vídeo. Vamos ver. Pronto, acho que dá uma melhorada. Então, como eu havia dito, galera, né? Vamos nos limitar a usar a linguagem correta. Falar de resistência do ar é falar de uma outra força que não vamos chamar de atrito, tá bom? Tá, mas olha aqui. Pessoal, você falou que a força de atrito tem que ter dois sólidos em contato. Perfeito. Mas não basta ter contato. Tem que existir uma tendência de deslizamento. Quer ver um exemplo? Olha só, né? Exemplo. Eu queria que vocês imaginassem, junto comigo, o piso de uma casa e um bloquinho sobre o piso dessa casa. Eu sei já que se tem massa e tem gravidade, esse bloquinho está sob a ação de uma força peso e também tem a força normal. E notem que nesse contexto eu não dei nenhuma pista de que existe uma tendência de deslizamento. Professor, esse bloquinho está tendendo a deslizar? Não. Nada sugere que ele vai deslizar ou que ele quer deslizar. Traduzindo, então, aqui não há força de atrito. Nossa, então aí, professor, você está me dizendo que a força de atrito vai ser igual a zero. Exatamente. Por quê? Não tem tendência a deslizar. Para ter atrito, tem que ter uma tendência natural ao deslizamento. Eu queria chamar a atenção também de vocês que nós escrevemos a palavra deslizamento e não a palavra movimento. Use as palavras adequadas nas definições. A força de atrito é a força entre dois sólidos quando tem tendência de deslizamento. Não vamos confundir com movimento, porque isso é danado. Nossa, que legal, hein? Professor, e se eu tiver que desenhar a força de atrito? Tipo assim, porque o que a gente fez até agora foi peso. Identificamos quando tem e quando não tem e aprendemos a desenhar a força peso, a flechinha. Normal. Identificamos quando tem e quando não tem e aprendemos a desenhar a força normal. Força elástica, mesma coisa. Tração, mesma coisa. E o atrito? Atrito eu já entendi quando tem e quando não tem. Agora, fala para mim como se desenha a força de atrito. Roteirinho, direção e sentido. Sempre que você tiver que descrever a direção, né? A direção é sempre perpendicular à força normal. Vou anotar, a gente vai conversar. Então, a direção é sempre perpendicular à força normal. Só com essa anotação você já entendeu uma coisa, que essa coisa de atrito depende da força normal. Mas é importante que eu saiba também o lance do sentido. Sentido é sempre oposto à tendência de deslizamento. Olha que bacana. É uma força que ela sempre está no sentido contrário, sentido oposto ao deslizamento, ao escorregamento. Então vamos lá, né? Te dei as instruções de direção e sentido, querendo que você aprenda a desenhar a força de atrito. Então vamos tentar entender agora, né? A partir dos desenhos. Olha só que legal. Exemplo. Vamos supor que exista uma pista
e tenha uma caixa sobre essa pista. Vamos supor que tem uma corda amarrada e, claro, alguém está puxando essa caixa. Mãozinha, ó. Aí esse alguém está puxando essa caixa. Nesse caso, vamos desenhar todas as forças que estão envolvidas na caixa. Quais são as forças que atuam na caixa, galera? Falem para mim. Quais são as forças que atuam na caixa? Peso, normal, fátio. Tem mais uma, Alex? Perfeito. Atração. Peso, normal e tração, né? Que a gente já conhecia antes e agora eu estou trazendo a fátio. Então vamos lá. Olha que legal, vou fazer de roxinho. Tem o peso, que é sempre perpendicular à superfície da Terra. Tem a normal, que é sempre perpendicular à superfície de apoio. Tem uma corda esticada, então tem força de tração. E agora existe uma tendência ao deslizamento. Porque a lógica nos diz que esse bloquinho tende a deslizar devido ao puxão, tende a deslizar para a direita no meu desenho. Professor, mas está em movimento ou não? Não me interessa. Tem tendência de deslizamento? Tem. Então, tem atrito. Mas ele não está se movendo, não importa. Mas ele está em repouso, não importa. Mas e se ele estiver se movendo? Não vai fazer a menor diferença. O atrito, ele existe. Pode o corpo estar em repouso, pode o corpo estar em movimento. O que importa é, para o atrito existir, tem que ter tendência ao deslizamento. E é o que está acontecendo aqui. Espera aí. Então, esse bloquinho tende a deslizar para a direita. Isso. Como é que eu vou desenhar o atrito? Sempre formando 90 graus com a tração, ou melhor, com a força normal. Por isso que eu anotei. Sempre perpendicular à força normal. Como a força normal aqui está vertical para cima, então eu tenho certeza que o atrito tem que estar na horizontal. Ainda não sei se é para a direita ou para a esquerda. Ainda não sei. Mas eu sei que o atrito vai ter que estar na horizontal, porque ele é sempre perpendicular à força normal. Nossa! Então o atrito, ó, vai estar tipo assim, ó, apontando horizontalmente para a esquerda. Isso. Aí, ó. Por que para a esquerda, professor? Porque a tendência natural dele se deslocar, do bloquinho se deslocar, é para a direita. Então, o atrito sempre oposto, a tendência natural de deslizamento. Está aí a resposta. Está aí a situação. Ou mais uma? Ó, vamos imaginar uma rampa. E nessa rampa tem um bloquinho. O plano inclinado, né? O nome bonito da rampa é plano inclinado. Eu queria que vocês notassem junto comigo que esse bloquinho, nessa rampa, pessoal, está em repouso ou está em movimento? Sei lá. Não me importa. Isso não tem nada a ver. Se ele está em repouso, se ele está em movimento, não vai fazer a menor diferença. Tá. E esse bloquinho, o que que tem? Ele está sob a ação da força de atrito? Está. Ele está sob a ação da força de atrito. Né? Por quê? Porque tem uma tendência natural ao deslizamento. Ele naturalmente tende a deslizar para baixo. Mas ele está deslizando? Não importa. Só de ter a tendência, a chance dele deslizar, já vai ter atrito. Se ele estiver deslizando, tem atrito. Se estiver querendo deslizar, também. Então, não importa. Tá. Vamos desenhar o atrito, professor? Vamos. Primeiro, eu vou desenhar a força, peso. Olha aí, ó. Sempre formando 90 graus com a superfície da Terra. Vamos desenhar a força normal. Aqui a força normal, ó. Sempre formando 90 graus com o apoio. Vamos desenhar aqui agora a força de atrito.
O atrito é sempre perpendicular à normal. Então, o atrito vai ser desenhado nessa região, ó, formando 90 graus com a normal. E como nesse contexto a tendência natural de deslizamento do bloco é para baixo, então o atrito vai atuar nessa diagonal, paralela à rampa, só que para cima, né, no sentido de subir a rampinha. Olha aí. Mais um. Vamos imaginar uma parede. E essa parede tem um bloquinho preso. É aquela situação, né? Meu dedo está prendendo uma caixa na parede. Olha aí. E aí, professor? E aí que, né, essa situação aqui, né, do apagador, imagina, o apagador está encostado na parede. Ah. E aí? E aí que tem algumas forças atuando nessa caixa. Por exemplo, a gente sabe que tem a força peso, a gente sabe que tem a força da minha mão, né, que é uma força normal da mão. Nem vou desenhar da mão, tá? Mas eu sei que tem a força que a parede exerce, que é a normal exercida pela parede, mas também tem a força de atrito, que, por definição, é sempre perpendicular à força normal. Então, vou traçar esta região aqui, ó, para ser o atrito, tá? E aí? E aí que esse atrito agora vai atuar para baixo ou para cima. Lembra, o atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento. Esse bloco, naturalmente, né, essa estação, ó, o apagador preso na parede, ele naturalmente tende a deslizar para baixo. O que significa, então, que o atrito tem que estar apontando verticalmente para cima. Olha que bacana. Tá aí. É assim que a gente descreve a força de atrito. Sempre perpendicular à força normal e sempre no sentido oposto à tendência de deslizamento. Todos me acompanhando até esse momento? Ok? Show, vou seguir. Maravilha. Só que temos um pequeno problema. Existem dois tipos de atrito. Você tem que saber distinguir em cada situação que possa surgir um do outro. Caramba, professor. E como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu te contar. Eu queria apagar essa primeira do quadro. Pode? Pode. Beleza. Ó, meu paninho aqui. Olha só que bacana. Hein? Deixa eu carregar meu pincel rapidão. Nossa, galera, acabei comendo aqui uns 2 pedaços de uma pizza aqui. Ó, foi a minha janta. Ó, acabou minha tinta azul. Estão cansadas? Um pouco. Nossa, eu tô indo. Depois que a gente fica 2 dias parado por causa de feriado, quando a gente volta, dá uma moleza, né? Não sei vocês, eu demoro a pegar um tranco. Ó, já esteve pior. Ó. Bom, vamos lá. Eu espero que não fique pior novamente, né? Falou que já esteve pior, então quer dizer que agora tá bom.
que permaneça bom para sempre. Ó, mas vamos voltar. Então, como eu disse, você tem que saber agora é a distinção entre os dois tipos de atrito. Porque o atrito, ele existe, mas a gente separa ele em dois. A gente diz que ele existe quando tem o deslizamento acontecendo. O outro, a gente diz que ele existe quando o corpo ainda não deslizou. Então, existem dois tipos de atrito, né? Pessoal, quais são os dois tipos de atrito? São dois os tipos de atrito. Professor, me conta aí quais são esses dois tipos de atrito. O primeiro atrito que a gente vai falar é o atrito cinético. O que é, professor, o atrito cinético? O atrito cinético é o atrito que existe toda vez que o corpo já está em deslizamento. O atrito cinético é o atrito que atua quando há deslizamento. Espera aí, professor. Então, enquanto houver deslizamento, teremos atrito cinético. Isso? Olha que legal. Caramba! Então, vou te dar um exemplo legal. Exemplo. Vamos supor que exista uma pista e uma caixinha. E vamos supor que essa caixinha está se movimentando horizontalmente para a direita, ou seja, está deslizando, tem velocidade, indo horizontalmente para a direita, né? Então, essa caixinha, ela tem uma velocidade que é horizontal para a direita. Então, já há o deslizamento. Então, o atrito que eu já sei desenhar, perpendicular na normal, no sentido contrário ao deslizamento, ele vai ser chamado de atrito cinético. Vamos desenhar ele? Ó, força, peso, força normal e, claro, a força de atrito. A diferença é que agora eu sei que o atrito, nesse contexto, ele é cinético. Por quê? Porque aqui há deslizamento. E o mais legal, existe. Vamos chegar lá, a armadilha é linda, a armadilha é brutal, Larissa. A armadilha é brutal, que já caiu no Enem 2 vezes. Bom, olha só que legal. Então, o atrito cinético, ele também pode ser calculado. Dá para você descobrir o módulo dele, né? Você reparou que eu falei de direção e sentido? Mas eu não falei de módulo até agora. Vamos falar do módulo? Módulo é valor numérico. Vamos falar do valor numérico? Olha que legal, hein? A gente, então, pode calcular o módulo do atrito cinético através dessa expressão. Você vai pegar o coeficiente de atrito cinético e vai multiplicar pelo valor da força normal naquele contexto. Professor, mas que é isso? Coeficiente de atrito cinético. Ele é uma grandeza adimensional, tipo assim, não tem unidade de medida, é só número, tá? Ele é uma grandeza adimensional que mede a rugosidade das superfícies em contato. Então vamos escrever isso que é importante, ó. Esse rapazinho aqui, ó, o mi, c, letra grega mi, né? Aquela mesma do micro. Lembra das aulas de elétrica? Microcoulomb, micro, né? Semi. Esse rapazinho, ele é chamado de coeficiente de
atrito cinético, que é uma grandeza sem unidade de medida, adimensional, que ele tem a ver com a rugosidade entre as superfícies em contato. Tipo assim, ele mede o grau de alisamento que o bloco e o piso têm. Quanto mais liso, menos é o seu valor. Então, quanto mais rugoso, mais áspero, mais caracachenta forem as superfícies em contato, maior é o valor do coeficiente de atrito cinético. É isso. Caramba! Então, o coeficiente de atrito cinético, ele mede a rugosidade das superfícies em contato. É isso. Espera aí, professor. Então, tipo assim, cada parte de superfície tem o seu valor de coeficiente de atrito. Verdade. Bloco e mesa é um coeficiente de atrito. Bloco e piso da minha casa é outro coeficiente de atrito. Bloquinho e asfalto, outro coeficiente de atrito. Mudou um dos elementos do par das superfícies em contato, mudou esse tal de coeficiente de atrito. É assim. Caramba! Que doideira isso, hein, professor? Pois é. Agora vamos à parte mais louca ainda. Vamos à parte mais louca ainda. Olha só que legal. Lembra que eu falei que tinham dois tipos de atrito? Esse é o cinético, mas tem o outro. O segundo tipo de atrito que existe é o que nós vamos chamar de atrito estático. E o atrito estático é o atrito que atua que impede o deslizamento. É quando o corpo ainda não deslizou. Olha que legal. É outro tipo de atrito. Olha que legal. Então, é o atrito que atua quando não há deslizamento. É o atrito que atua quando não há deslizamento. Olha que legal. Pessoal, os bagulho não deslizou, então o atrito vai ser chamado de atrito estático. Exato. Vamos dar mais exemplo? Olha aqui. Amiga Larissa, agora nós vamos responder a sua pergunta, hein? Olha aqui. Exemplo. Olha que bacana, hein? Vamos supor o piso da nossa casa. E aqui tem uma pessoa, ó. A pessoa está caminhando, ó, pelo piso de casa. Olha aí. Tá andando. Peraí. Vamos imaginar que o pé dessa pessoa é um bloquinho? Vamos imaginar? Esse bloquinho, pé da pessoa, está sob a ação da força-peso, da força normal e também do atrito, porque existe tendência ao deslizamento. Agora vem a minha pergunta. Para onde eu vou desenhar esse atrito? Eu já sei que ele é perpendicular à força normal. Então, se a força normal está na vertical, a força de atrito tem que estar na horizontal. Porque ele é sempre perpendicular à normal, né? Mas tá, para onde? No meu desenho, para a direita ou para a esquerda? Para onde o atrito atuará? Para a direita ou para a esquerda? Depende. Depende se essa pessoa está parada ou
em movimento. Não depende. Para onde o atrito vai atuar no meu desenho? Para a direita ou para a esquerda? Pergunta valendo 10 mil. Vixe, 10 mil nada, hein? Direita. Direita. Vamos ver? Queria que vocês observassem uma coisa. A tendência natural de deslizamento do pé da pessoa é para trás, né? Então, a tendência natural de deslizamento é para trás quando ela está andando. Então, quer dizer que o atrito vai ao contrário. O atrito vai atuar horizontalmente para a direita. E agora vem a pergunta. Esse atrito é estático ou é cinético? Estático. Perfeito. Perfeito, Lex. É estático. Sacou? Você entendeu por que ele é estático, Larissa? Por que ele é estático? Não entendeu por que ele é estático? Pensa comigo. Quando existe atrito estático? Quando há atrito estático? Quando não tem deslizamento. Olha para o contexto do pé da pessoa. O pezinho dela está deslizando? Sim ou não? Não. Quando você caminha normalmente sobre o piso da sua casa, por exemplo, nota que seu pé não desliza. Se seu pé deslizasse, né, você ia patinar no piso da sua casa toda hora. Sacou? Então, repare que o pé da pessoa não desliza. Isso é um caso, né? A ponta do pé sobe e desce, perfeito, mas não há deslizamento. O que vai fazer é subir e descer. Agora, deslizar, seu pé, por exemplo, não vai deslizar para trás. Sabe aquele movimento moonwalk do Michael Jackson? Não vai estar acontecendo isso com o seu pé. Ele não está deslizando nem para frente nem para trás. Sacou? Então, como não há deslizamento, o atrito que atua no seu pé é estático. Entendeu a jogada? Perfeito. Vou jogar, vou te alfinetar então, hein? Só para ver se você entendeu mesmo. Mas, enfim, já já vou te alfinetar. Mas olha só. Então, o atrito que atua naquele caso é o atrito estático. É o atrito estático, professor? É. Por quê? Ué, o pé está deslizando, o pé não desliza. Por isso que eu sei que é o atrito estático. Olha que doideira. Eu queria que vocês observassem que essa força de atrito é a reação à força que seu pé faz no chão. Sabe aquela coisa básica que a gente lembra desde o primeiro ano do ensino médio? Que quando você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente? Você empurrou o chão para trás. Você aplicou uma força, força do seu pé. Aí o chão te empurra para frente. O nome da reação que o chão faz é força de atrito estático. Então é isso que acontece. Olha que bacana. Então, isto é o que a gente precisa saber. E aí, Larissa, a gente mata aquela pergunta sua, né? Que foi: existe movimento sem deslizamento? Sim. Esse é um caso. A pessoa se move e isso não é deslizamento. Vou te alfinetar, hein, Larissa? Olha só.
Exemplo. Tem um carro, né? Desenhar uma pick-up. Uma pick-up. Ó, uma picape. Olha que legal. A carroceria. Tudo certinho, ó. Larissa, conte-me para mim. Vamos supor que esse carro esteja se movimentando normalmente pela pista. Ó, o carrinho está se movimentando normalmente pela pista. Olha, está indo horizontalmente para a direita. Essa aqui é a velocidade dele. Tem atrito no piso e nas rodas do carro? Tem atrito no piso e nas rodas do carro? Acho que sim. Boa. Ok. Perfeito. Sabe por que que tem? Porque existe uma tendência do pneu deslizar, então tem atrito. Agora vem a pergunta. Que atrito é esse? Estático ou cinético? Se eu tivesse uma plantação de milho, eu ia falar, valendo 1 milhão. Boa, amigaletes. Estático. O atrito que atua é o estático. Ué, por quê que é o estático? Porque na minha cabeça, professor, é o cinético. É só você se perguntar. O pneu do carro está deslizando? É um erro comum, Larissa. Muita gente cai nessa armadilha e já foi cobrada no Enem. Legal? Aí é cinético, Let's. Na situação de patinação no gelo, aí é cinético, porque tem deslizamento. Perfeito. Agora, vamos entender por que, que no caso do pneu do carro é estático? Vamos entender? Vou pegar um bagulhinho aqui que gira. Deixa eu pegar uma tampa de panela, peraí. Voltei comendo. Olha só. Tampa, né? Achei uma tampa lá de uma vasilha de suco. Peguei. Olha aqui. Aqui é a pista, hein? Meu braço é a pista. Aqui é a roda. Eu queria que você reparasse que a roda, ela não desliza. Porque se ela deslizasse, o carro ia patinar na pista. Repara, ó. Ó essa bundinha aqui, ó. Quando ela toca nesse ponto, à medida que ela vai girando, não há deslizamento da roda. Ó, ela não desliza, ela não patina. Então, em uma situação normal, um carro passeando pelas ruas da cidade, em uma situação normal, esse carro ele não desliza as rodas. A roda gira, isso é rolamento. E para ter o rolamento, não pode haver deslizamento. Isso que seria deslizar. Isso aqui que seria deslizar. O cara. Mas não há deslizamento. O que há é rolamento. Entendeu por que nessa situação o atrito em questão seria atrito estático
Entendeu a jogada, Larissa? Deslizamento é quando o ponto de contato não desgruda do sólido. Por exemplo, quando há deslizamento, não vai haver rolamento. Ou seja, é como se aquele ponto ele permanecesse no mesmo lugar em contato, né, com a superfície. Tipo isso. Ok? Beleza. Mas temos um problema. Sempre temos, né? Sempre temos. Temos um problema aqui monstruoso, eu diria até macabro. O problema é, e eu vou te mostrar a animação para provar isso, tá, gente? O problema é, gente, o atrito estático, ele é variável. Tipo assim, ele varia. Ele varia. Ele é algo que ele vai mudando de acordo com o contexto. O atrito cinético, não. Para o mesmo par de superfícies, o atrito cinético é sempre o mesmo. É sempre constante. Mas o atrito estático, não. O atrito estático ele vai mudando. Quer ver? Vou te dar um exemplo, hein? Olha só. Entende junto comigo. Olha que coisa linda, hein? Entende junto comigo, hein? Olha só. Abaixo disso. O atrito cinético é variável. Variável, tipo assim, vai mudando, vai variando. Sim, é isso. Ele vai mudando, mesmo que seja o mesmo, né, a mesma situação, mesmo contexto, mesmo par de superfície. Mas ora ele é grande, ora ele é pequeno, ora ele é grande, ora ele é pequeno, tudo depende da força que se aplica. Vamos entender? Vamos entender, ó. Exemplo. Vamos supor que aqui temos uma caixa. E essa caixa, a gente sabe, que está sob a ação da força peso, da força normal, e suponha que tenha uma pessoa puxando a caixa. Cordinha, pessoinha. Olha aí, ó. Puxando essa caixa. Mas vamos supor que essa pessoa está puxando a caixa e ela permanece em repouso. Então a caixa está em repouso, tá? Ela não vai sair do lugar, hein? Mas o cara está puxando com quanto? Está mudando a força. Vamos criar até uma tabela. Vamos criar uma tabela para entender como que a força dele está mudando? Tipo assim, ó. Vou criar uma tabela para relacionar a força aplicada com o valor do atrito. Então, na primeira linha, eu vou falar da força que ele está aplicando, vou chamar de força da mão. E na segunda linha da tabela, eu vou falar da força de atrito. Lembra que a situação é uma situação onde o cara permanece em repouso, não vai deslizar. Tá bom? Então a gente sabe que vai ter uma força aplicada pela mão, que é a força de tração nesse contexto, né? Horizontal para a direita. Mas, nesse caso, a gente sabe que existe uma tendência ao deslizamento, portanto, existe uma força de atrito. Nesse contexto, o atrito em questão é o estático. Suponha que a pessoa esteja aplicando uma força de 10 newtons.
Qual seria a força de atrito nesse contexto? Dez newtons. Perfeito, 10 newtons. Por quê? Primeira lei de Newton, né? Se o bloco está em repouso, então a força resultante dá zero. Então a força da mão que aponta para a direita tem que ter o mesmo módulo da força de atrito que aponta para a esquerda. Então, uma aponta para a direita, uma aponta para a esquerda, zerou tudo. Isso. Então eu tenho certeza que o atrito tem que ser, nesse caso, de 10 newtons. E se a força aplicada pela mão for de 20 newtons, quanto que vai ser o atrito? 20 newtons. Perfeito. Para manter o cara em repouso, a força da mão e a força de atrito tem que ter o mesmo valor. E se a força da mão for de 30 newtons, quanto é que vai ser a força de atrito? 30 newtons. E se a força da mão for 40 newtons, quanto é que for o atrito? 40 newtons. Por isso que eu disse que o atrito é variável. À medida que você vai aplicando força, o atrito estático vai mudando junto com você. Se a força da mão for zero, não existe tendência de deslizamento, então não vai existir atrito. Vai ser zero também. Se a força da mão for 1 newton, aí o atrito vai ser 1 newton. E se for a força da mão 2 newtons, o atrito vai ser 2 newtons. Para ele manter-se em repouso, o atrito e a força aplicada pela mão vão permanecer a mesma. Olha que legal. Legal isso, né? Isso é interessante. Então, o atrito, ele vai aumentando junto com a força que eu aplico? Vai. Para sempre? Para sempre? Sim ou não? Posso sim, amigos, com certeza. Vou até mostrar um gráfico para ficar mais bonito. O atrito vai aumentar para sempre? Porque se eu aplico 10, o atrito é 10. Se eu aplico 20, o atrito é 20. Se eu aplico 30, o atrito é 30. Se eu aplico 40, o atrito é 40. Então ele vai aumentando para sempre? Não. Tem um limite. Esse limite é conhecido como atrito estático máximo. O atrito estático máximo. Então, ó, embaixo disso, hein? Ó, a força de atrito varia. A força de atrito varia até atingir um valor máximo. Até atingir um valor máximo, professor. Uhum. Esse valor máximo é chamado de atrito estático máximo ou atrito de destaque, tá? Porque é o máximo valor de atrito e depois disso o corpo destaca, desestaca, tá? Ele sai do lugar. Olha que legal, que doido. Professor, então a força de atrito estático, né? Vai lembrar que eu estou falando do atrito estático, né? A gente está vendo do tópico atrito estático. Perfeito. Então, a força de atrito varia até atingir o valor máximo. Esse valor máximo, inclusive, pode ser calculado. A força de atrito máxima, ela é determinada pelo coeficiente de atrito estático vezes o valor da força normal, que, pois é, parece com a fórmula do atrito cinético, né? Mas tem uma diferença. A diferença é esse aqui, ó. Esse rapazinho, Mi E, ele é chamado de atrito estático, coeficiente, perdão, de atrito estático. Legal? Não, o cinético é sempre constante, Larissa. O cinético é sempre constante.
O atrito estático, olha que legal, obrigado por você ter falado isso, ó. Eu escrevi aqui errado, ó. O atrito estático é o atrito estático. Nossa, Deus me livre, já pensou se eu deixo isso aqui errado? É o atrito estático, tá? Ainda bem que você falou. Ó, o atrito estático é variável. É ele que é variável. O cinético não é variável, não. O cinético é sempre o mesmo. Nunca vai mudar. O atrito estático ele é variável até um valor máximo. E esse valor máximo é calculável através dessa formulinha. Força de atrito estática máxima é igual a μ e coeficiente de atrito estático vezes força normal. Peraí, professor. Peraí. Quem é esse μ e? É o coeficiente de atrito estático. O que é isso? É aquele negócio que mede a rugosidade das superfícies. Mas ele é diferente do outro? É. Por quê? Porque uma coisa é quando você tem duas superfícies, uma deslizando sobre a outra. Porque à medida que você vai deslizando, você vai polindo, sem querer, né? Quando você pega uma caixa e empurra no piso da sua casa, você está polindo o piso da sua casa. Você está deixando ele mais liso. Então, quando há deslizamento, a rugosidade é menor. E quando não há deslizamento, atrito estático, a rugosidade é maior. Traduzindo, eu estou tentando te dizer que o coeficiente de atrito estático é um número que sempre será maior do que o coeficiente de atrito cinético. O que faz a força de atrito estática máxima ser maior do que a força de atrito cinética. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então dá até para a gente ilustrar um gráfico. Olha que legal. Vamos ilustrar o gráfico? Vamos! Olha que legal, hein? Um grafiquinho, hein? Olha o grafiquinho, hein? Me acompanha. Embaixo disso. Vamos supor que eu queira representar em um gráfico o comportamento da força de atrito em relação à força aplicada. Eu estou aplicando força numa caixa, tipo, estou empurrando uma geladeira. Empurrei. Aí ela não sai do lugar. Aí eu vou aumentando a minha força. Aplico 10, o atrito vai ser 10. Aplico 20, o atrito vai ser 20. Aplico 30, o atrito vai ser 30. Aplico 40, o atrito vai ser 40. Nossa, à medida que eu vou aumentando a força que eu aplico, o atrito vai subindo junto. Olha aí, ó. À medida que eu vou aplicando força, o atrito aumenta junto comigo. Aplica 10, o atrito vai para 10. Aplica 30, o atrito vai para 30. Então, o atrito vai subindo junto com a força que eu faço. Até chegar, claro, em um valor máximo. Até atingir o atrito máximo. Aí, depois que atingiu o atrito máximo, a gente costuma dizer que o corpo está em iminência de deslizamento, iminência de movimento, empurrando a geladeira, estou empurrando a geladeira, aí ele começa a dar sinais de que vai deslizar. Aí ele desliza. Quando ele desliza, eu até relaxo para empurrar, porque fica mais fácil. É por isso que depois, quando está atuando o atrito cinético, a força de atrito diminui. Ela passa a ser constante. Então, graficamente falando, nós temos o atrito estático, enquanto há variação no gráfico,
e o atrito cinético, enquanto a nossa, né, o nosso comportamento gráfico sendo constante. Vocês me entenderam até aqui? Ok? É muito gostoso esse tema atrito, né? É muito legal. Se você parar para pensar, dá para fazer um monte de armadilha. Se você não entender a teoria, as definições direitinho, não, dá um monte de BO. Pessoal, eu vou parar porque eu tenho que entrar em outra aula já já. Mas eu cumpri o que eu queria para hoje, que era falar do atrito. E foi muito bom. Tá bom? Então, já vou terminar aqui, galera, só porque eu tenho que entrar em outra aula já já. Né? Me perdoem pelo atraso, mas aí na quarta-feira a gente compensa, tá? Quarta-feira, então, vou mandar lá no grupo, a gente vai fazer uma aula para repor a aula do feriado, ok? E aí vai dar tudo certo, se Deus querer. Ó, vou liberar o módulo aí de hoje para amanhã, né? Madrugada de hoje para amanhã, tá bom? Ó, muito bem lembrado, hein, Letícia? Lembrando que amanhã começa a aula do curso de 6 encontros de resolução de questão do Enem, tá bom? Vai lembrar, então, que amanhã a gente já vai começar com cinemática. Assiste aquele vídeo que eu mandei lá naquele grupo da aula online, tá? Porque, tipo, para te dar a base do que eu vou precisar para resolver as questões que eu selecionei para amanhã, tá bom? Aguardo vocês, então, amanhã às 19 horas. Valeu, galera. Beijos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Valeu.